Bom dia, pessoal. Opa, saí de quadro. Vamos lá, vamos começar aí com umas aulas de revisão, que eu vou ir super rápido, só destacando os pontos principais da matéria, para vocês conseguirem estudar pela prova aí nesse nosso novo sistema EAD, beleza? Bom, vamos começar aqui com a parte de termometria, tá? Pontos principais dela, o que eu precisava saber? Primeiro, definição, eu não coloquei aqui, mas é sempre bom lembrar. O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação molecular de um corpo. Quanto mais agitado, maior a temperatura daquele corpo. Quanto menos agitado, menor a temperatura daquele corpo. Para medir, 3 pessoas bolaram as escalas termométricas que a gente mais usa hoje, né? Que foi o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Então, o primeiro problema que surge para a gente quando está trabalhando com termometria é como fazer a conversão de uma escala termométrica para outra, né? Se eu sei que está fazendo 32 graus Fahrenheit, quanto que isso vale em graus Celsius, né? Então, o que eu faço? Eu uso a minha formulinha direta, né? Temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5, certo? Essa fórmula aqui me dá a temperatura exata. Eu vou pegar uma temperatura e vou ter outra temperatura, certo? Em outra escala, né? Eu pego um Kelvin e consigo achar em Fahrenheit. Eu pego em Fahrenheit e consigo achar em Celsius. Eu pego em Celsius e consigo achar em Kelvin, né? Mas uma temperatura específica e definida. Agora, se eu estiver pensando em termos de variação de temperatura, aí eu tenho o quê? 1,8 graus Celsius é igual a 1 grau Fahrenheit. Ou seja, se eu andar 1,8 graus num termômetro graduado em Celsius, a variação no termômetro de Fahrenheit vai ser só de 1 grau, né? Se eu andar 5 graus no Celsius, eu vou andar 9 no Fahrenheit, certo? Então, é isso que está querendo dizer. Aqui eu estou pensando em variação de temperatura, eu não estou pensando numa temperatura específica. Eu não estou falando, quanto vale 20 graus Celsius em Fahrenheit. Eu estou falando, se eu ando 5 graus na escala Celsius, qual que vai ser, quanto que eu vou andar na escala Fahrenheit, né? Eu não vou pegar um valor específico, né? Eu vou pegar sempre uma variação, né? Eu falo, pode ser do 20 para o 25, pode ser do 25 para o 30, do 30 para o 35, não me importa onde começou e onde terminou. Estou pegando só a variação de 5 graus numa escala e querendo saber qual que vai ser a variação correspondente na outra escala. Beleza? E se eu pensar em termos de Celsius e Kelvin, né? Então essa daqui é para Celsius e Fahrenheit, 1,8 Celsius é igual a variação em Fahrenheit, mas se eu penso em Celsius e Kelvin, as variações são iguais, né? Então uma variação de 1 grau na escala Celsius é uma variação de 1 grau na escala Kelvin, né? Dá na mesma, tá? Se eu ando 1 grau na Celsius, eu ando 1 grau na Kelvin. Se eu ando 10 graus na Celsius, eu ando 10 graus na Kelvin. Beleza? E o último problema que a gente tinha era quando a gente trabalhava com escalas arbitrárias. Como assim? Uma escala nova, uma escala que não existe, uma escala que alguém inventou, né? Eu dei um exemplo em cada sala, e aí, às vezes, a gente vai ter uma escala que uma que eu conheço e a outra que eu não conheço. Às vezes eu posso ter duas escalas que eu não conheço. E aí, o que eu faço para resolver esse tipo de exercício, né? Eu tenho que chegar nessa formulinha, na fórmula de conversão, né? Aqui no caso, na fórmula de conversão do x para o y, certo? E como que eu faço isso? O exercício precisa te fornecer duas temperaturas, né, que sejam equivalentes no x e no y. Geralmente ele fornece o ponto de vapor e o ponto de gelo. Ele fala assim, na escala x o ponto de gelo é 0 e na escala y é menos 10. E o ponto de vapor é 80 na x e 90 na y. Opa, você já tem duas temperaturas correspondentes, né? Você fala, professor, mas a indicação é diferente. Um é 0, o outro é menos 10, um é 80, o outro é 90.
Isso não importa. Se a gente pensar na definição de temperatura, né, que é grau de agitação molecular, eu sei que no ponto de gelo as moléculas estão com a mesma vibração. O número vai mudar, mas as moléculas estão na mesma vibração. Eu vou estar medindo exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, usando uma unidade de medida diferente, certo? Então eu pego essas duas temperaturas correspondentes e aí eu falo que aqui no meio delas eu vou ter uma temperatura que é igual também, mas só que eu não conheço, né? Então eu chamo de Tx e Ty porque eu estou usando x e y, certo? E aí para chegar nessa regrinha aqui, né? O que eu faço? Pedacinho sobre pedação da escala x, pedacinho sobre pedação da escala y. Como assim, né? Eu vou pegar a temperatura que eu quero menos o ponto de gelo na escala x dividido pela o ponto de vapor pelo ponto de gelo da escala x, certo? Então eu faço esse menos esse dividido por esse menos esse. E isso tem que ser igual porque é a mesma temperatura, né? Que o Ty menos o ponto de gelo na escala y sobre, né, dividido pelo ponto de vapor na escala y pelo ponto de gelo na escala y. Então, esse menos esse sobre esse menos esse é igual a esse menos esse sobre esse menos esse. Fechou, galera? Então é isso. Bora pro próximo vídeo.